Bom, gente, nessa altura do campeonato vocês já sabem, não é novidade nenhuma, de que eu não curti o final de Stranger Things, né? Eu já fiz uma crítica sobre isso, já saiu o meu react do episódio final e tudo mais. E assim, eu trabalho com roteiro, eu trabalho com cinema aí faz quase 10 anos, e vocês pediram pra mim imaginar uma quinta temporada de Stranger Things na minha versão. Como é que eu reescreveria a quinta temporada de Stranger Things? Eu fiz um vídeo parecido ali na época da terceira temporada, onde eu reescrevi a terceira temporada, que é uma temporada ali que eu não curto muito também. E assim, sobre essa quinta temporada, vocês pediram tanto, mas tanto, que eu decidi trazer finalmente aqui um vídeo onde eu vou colocar aqui algumas coisinhas que eu teria mudado na quinta temporada. I was gonna wait a few more years, but... Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui um vídeo um pouquinho diferente sobre Stranger Things, onde a gente vai ajustar algumas coisas dessa quinta temporada da série. E eu quero fazer um adendo aqui, gente, que eu não vou simplesmente inventar um monte de coisa, não. A minha ideia nesses vídeos que eu reescrevo o material original é manter ali a ideia governante da série, né? Quais que são os principais enredos, quais que foram as principais ideias plantadas na temporada, só que geralmente eu mudo a execução, ou seja, a forma que isso foi feito. No máximo adiciono um diálogo aqui e ali e tudo mais. E vocês vão perceber nesse vídeo que esses ajustes, eles fazem toda a diferença no roteiro. Então assim, adicionei coisa? Com certeza, adicionei algumas outras coisinhas, mas eu tentei ao máximo manter a ideia original, manter o que eles queriam apresentar ali, mesmo que eu não curtisse muito a ideia original deles. Então a ideia do vídeo de hoje aqui não é reescrever a quinta temporada do zero, e sim adaptar, modificar ou no máximo adicionar um diálogo aqui e ali. Então se você já curtiu a temática e tá curioso sobre como é que eu vou reescrever aqui a quinta temporada de Stranger Things, eu já peço pra você se inscrever no canal e deixar o seu like, tá bom? Porque isso me ajuda demais. E é claro, você pode compartilhar esse vídeo pra todo mundo que também gosta bastante da série. 8 p.m. tomorrow night at Enzo's. Bom, vamos lá, vamos começar aqui pelo volume 1, né? O que eu teria mudado nesse primeiro volume da série? Levando em conta que o final da quarta temporada foi mais naquela questão apocalíptica, eu manteria essa coerência. Então não, eu não ia começar a série com todo mundo num café da manhã, rachando o bico, achando tudo super divertido. Não, o final da quarta temporada foi apocalíptico, foi distópico, eu ia manter isso ali no começo também. Uma das coisas que a Robin cita ali no rádio é a inalação de esporos, né? Ela até brinca, fala, teve uma galera que inalou isso, então a gente não sabe direito o que aconteceu. Mas se você foi pro hospital tossindo e tal, fala pra gente, não sei o que. Ou seja, ela satiriza um pouco alguns desses elementos de apocalipse que entrou na quarta temporada. Eu não ia manter sátira nenhuma nessa parte. Muito pelo contrário, aproveitando que a gente ia visitar o hospital de Hawkins de qualquer maneira, né? Por conta da Max, que está lá no hospital, eu ia fazer questão de usar a Vicky e a Robin, que vão ser vistas nesse hospital ali, comentando sobre essa questão dos efeitos dos esporos nas pessoas. Vamos lembrar que a Vicky é uma enfermeira, né, gente? E a Robin, por outro lado, tava ali ajudando as pessoas no final da quarta temporada como voluntária. Foi assim que ela e a Vicky se conheceram, inclusive. Então eu acho que a Robin ia se manter como voluntária, né, nessa minha versão. E dessa forma a gente podia informar a audiência um pouquinho sobre os efeitos desse esporo, né, desse negócio que as pessoas acabaram inalando, vindo das rachaduras do mundo invertido. Outra coisa que eu também ia modificar no hospital é que a mãe da Max também estaria presente em algumas das cenas ali, visitando a filha. Inclusive, eu escreveria uma cena entre ela e o Lucas, onde a mãe da Max menciona uma carta que a filha dela deu pra ela, ou melhor dizendo, né, que ela deixou ali pra mãe encontrar, porque essa cena foi feita ali na quarta temporada e não teve consequência nenhuma. Então eu ia dar uma utilidade aqui pra essa cena, e também pra falar um pouco pra audiência, no ponto de vista da mãe da Max, como é que ela se sente culpada, né? Então eu imagino que eu ia colocar um diálogo como a mãe da Max falar que ela não notou que a filha tava tão mal, que precisava tanto da ajuda dela, como ela se sente culpada, porque afinal de contas a mãe da Max tava com problemas com bebida na quarta temporada, e isso é citado pela Max na quarta temporada. Então eu ia fazer um pequeno desabafo dessa personagem aí, junto com o Lucas, ali no leito da Max mesmo. Em determinado
dado momento a gente sabe que o Will tem uma cena com o Lucas no hospital, né? E nessa cena eu não ia colocar só o Will observando o Lucas, muito pelo contrário. Após a menção da carta da mãe da Max, eu ia colocar o Lucas conversando ali com o Will, falando sobre como ele não teve coragem de abrir a própria carta que ele recebeu. Porque vamos lembrar aqui, gente, que a Max escreveu um monte de carta pra galera. Eu colocaria o Lucas falando que ele não teve coragem de abrir uma carta, porque isso seria como você aceitar que a Max morreu. Afinal de contas, foi isso que a Max pediu, né? Abram as cartas em um momento específico, sabe? Quando finalmente eu tiver partido desse mundo e tudo mais. Foi quando ela pediu pra abrir as cartas, né? Então, pra mim, se o Lucas abrisse e lesse a carta, né? Soubesse do conteúdo, ele estaria aceitando que a menina não tem mais volta, sabe? E pra mim isso é contra o pensamento do Lucas naquele momento. Então eu ia fazer ele comentar com o Will sobre como ele não abriu a carta dele ainda. Agora, indo um pouquinho sobre a trama da Eleven, eu manteria ela ali no treinamento, então ia estar toda aquela pressão da Eleven querendo melhorar e tudo mais, os conflitos dela com o Hopper, eu manteria isso tudo. Só que eu ia fazer algumas modificações nas cenas da cabana, né, assim que eles voltam ali depois do treinamento. Depois que a Joyce deixa o Hopper sozinho, eu ia criar um pequeno diálogo entre a Eleven e a Joyce, onde ficaria nítido o porquê que a Eleven não quer ser deixada de fora das missões, né? Ela ia expor que falhou uma vez, né, e Hawkins acabou pagando o preço, a Max acabou pagando o preço, então ela não quer falhar de novo, ela tá determinada a isso. Nesse diálogo, ela ia deixar claro que as coisas podem sim dar errado e que ela pode não ser suficiente, é por isso que ela tem que treinar, é por isso que ela tem que ser melhor. Ela ia falar tudo isso pra Joyce. Isso, inclusive, ia servir de sementinha narrativa pra volta da Callie mais pra frente. Depois que a Joyce vai embora, eu ia fazer também uma pequena cena onde a Eleven, ela vai até uma caixinha e pega uma carta. E sim, uma carta que a Max escreveu pra ela. Eu imagino que a gente ouviria a voz da Max, né, ela falando sobre essa carta, lendo a carta, basicamente, né, e enquanto essa leitura acontecesse, a gente ia ver uma sequência de várias outras cenas, né, então a Holly esperando ali pelo Mike, o Lucas no hospital, o pessoal entrando na rádio, esse tipo de coisa. Eu só sei que essa cena iria terminar com a Eleven meio que chorando, né, meio emotiva, mas com a cara mais determinada, como se essa fosse a principal motivação do treinamento dela, né? Olha o preço que a cidade pagou, olha o preço que a Max pagou quando eu não estava preparado o suficiente. Então, é por isso que eu vou matar o Vecna, pra livrar todo mundo desse BO. Quando chegasse o momento do Hopper e da Eleven irem de fato ali pro mundo invertido, né? Aquelas cenas que eles já estão lá, eu ia colocar eles enfrentando alguns Demogorgon, Demobat, Demodog ou qualquer outra criatura. Cenas rápidas, assim, objetivas, só pra mostrar que esses bichos não foram esquecidos e pra mostrar que o ambiente do mundo invertido continua perigoso, você não pode ficar passeando lá. Em relação à trama do Steve, eu não faria ele ficar em cima da Nancy, eu deixaria a trama do Steve girar em torno de ajudar o Dustin, né, aumentaria ali o nível de preocupação dele com um amigo. Inclusive, eu imagino que o Steve iria buscar por alguns conselhos ali com a Robin, nesses diálogos poderia ficar claro ali que o Dustin tinha terminado com a Suzy, né, ele tava num estado tão negativo, e pô, ele tinha mudado completamente, terminou com a namorada, tava saindo menos com os amigos ali, tava caçando briga, então tudo isso ia ficar nítido em alguns diálogos que surgiriam a partir do Steve ali. É claro que esses conselhos que a Robin daria, né, sobre como é que o Steve pode dar apoio pro Dustin, não ia funcionar, e isso ia fazer o Steve ficar mais revoltado ainda, o que justificaria mais aquele clima de briga que os personagens ficam ali na temporada, né, que a gente viu. Uma outra coisa que eu manteria no enredo também é a questão do Will com a Joyce, né, então todos os diálogos, toda aquela preocupação da Joyce com o Will, as conversas que ele teve com a mãe, tudo isso eu manteria, tá? Normalmente. Só que eu também incluiria o Jonathan nesse rolê, né? Eu ia deixar claro ali pra audiência que a Joyce também lembra que o Jonathan é filho dela. Ou seja, as cenas que o Jonathan estaria, por exemplo, topando fazer a missão ali junto com o Steve e tudo mais, a Joyce não ia achar que é uma coisa que não é perigosa. Não, pô, eu ia adicionar ali uma ceninha de 10, 15 segundos da Joyce pedindo pro Jonathan tomar cuidado, falar pra ele voltar pra casa logo, porque ela não quer que mais nenhum filho desapareça. Você pode até colocar um tom cômico nessa cena, se você quiser, sabe? Uma coisa mais, assim, despretensiosa e tudo mais, só pra poder mostrar que a Joyce, ela não está preocupada apenas com o Will, mas também com o Jonathan. É claro que o Will é o xodó, né? O Will é a pessoa que sumiu primeiro. Só que o Jonathan, ele não ia ser jogado de escanteio, não ia ter, tipo, nenhuma cena com a mãe dele. Não. Eu ia fazer essa ceninha aí acontecer. Relacionado ao plot dos militares, na cena em que a doutora Kay estaria abrindo um bicho ali, né?
que ela tá estudando uma criatura, eu adicionaria uma pequena informação de que o nível de toxicidade do mundo invertido estava muito mais alto do que antes, por conta dos efeitos das rachaduras. Inclusive, eu ia comentar que antes o mundo invertido, apesar de ser tóxico, era tolerável e que agora estava mais nocivo. Com isso, eu ia meio que fazer um tapa-buraco, sabe? Eu ia jogar um band-aid nessa ideia do mundo invertido ser tóxico. Com essa informação, eu tô falando pra audiência, olha, eu sei que eu esqueci que o mundo invertido era tóxico nas outras temporadas, né? O pessoal tava passeando normalmente porque ele era tolerável, apesar de ser tóxico, só que agora não dá mais pra ignorar. Ele ficou mais tóxico por conta das rachaduras. Com essa informação, você pode considerar que todas as cenas que envolvessem mundo invertido na minha versão, o pessoal ia estar com alguma coisa aqui cobrindo a boca. Com esse pequeno ajuste, eu ia transformar um furo de roteiro que existe ali em Stranger Things a partir da segunda temporada em algo que agora era explicável, né? Eu ia fazer um migué, gente. Eu ia dar uma de João sem braço pra corrigir uma cagada que os Duffer Brothers fizeram ali na segunda temporada. Não é que o mundo invertido não era tóxico, é que antes era mais tolerável, sabe? Esse tipo de coisa. Outra informação que eu ia adicionar nessa cena é uma pequena fala, sabe? Uma coisa bem rápida de alguém falando, seja a Doutora Kay ou aquele sargento que tava conversando com ela. Ele ia comentar que não houveram ataques na base militar nas últimas semanas. Uma informação como essa deixa claro que os bichos do mundo invertido estavam sim atrapalhando os militares, não é como eles tivessem ignorado a presença deles, mas que agora, misteriosamente, eles estão mais quietinhos. Isso, inclusive, ia adicionar um suspense maior para um possível plano do Vecna lá na frente, né? Eu ia manter toda a questão dos poderes do Will também, né, na trama dele, tudo aquilo que foi apresentado sobre os dons do Will, eu ia manter, gente, não ia mudar isso. Só que eu ia equilibrar com a trama da Eleven, eu ia adicionar mais cenas da Eleven com outras pessoas, como vocês puderam ver, né, eu criei aqui uma cena dela com a Joyce, por exemplo. Ou seja, eu não ia isolar a Eleven emocionalmente, e aí o Will e a Eleven teriam um tempo de tela ali semelhante e uma importância mais semelhante nesse primeiro volume também. Em questões sobre a Holly Wheeler e sobre a aparição da Kali, eu também manteria tudo isso sem alterar. Então, basicamente, foram essas as modificações no primeiro volume. Agora a gente vai para as modificações do segundo volume, mas vai dar tudo certo, gente, confia. Falando um pouco da Max, né, uma vez que o pessoal ficasse sabendo que a Max tá ajudando a Holly, eu faria o Lucas coletar todas as cartas que ela escreveu para todo mundo e ele ia levar essas cartas ali pro hospital, meio que como uma forma de ajudar ela, né, meio que assim, ó, a música não tá funcionando, quem sabe se tocar a música e eu ler as cartas, aconteça algo diferente. Então é isso que eu vou fazer. A sequência em que a Holly e a Max estão ali nas cavernas, inclusive a gente ouviria alguns pedaços das cartas que o Lucas estaria lendo. Não precisa ser a carta inteira, gente, sabe? Algum trechinho ou outro que ficaria claro pra quem que era aquela carta e algum momento importante, alguma coisa que poderia ajudar mais a Max. Inclusive, pro marketing da série, depois que o segundo volume estreasse, eu ia publicar as cartas na íntegra pra quem quisesse ler. Então, eu faria essa escolha também se eu fosse o Shawn Levy, né? Se eu fosse o produtor executivo. Durante o ataque dos Demodogs ali no hospital, eu faria um deles quebrar o rádio ali do Lucas. Eu não ia colocar toda a responsabilidade em cima da Kate Bush de novo. Isso faria com que a Max e a Holly ficassem desesperadas ali no Mind Layer, né, na hora de ir embora. A Karen Wheeler chegaria, salvaria todo mundo ali dos Demodogs, só que agora, né, a gente não tem a rádio, então não tem portal abrindo na frente da Max. Sem esse elemento de suspense, o diálogo maravilhoso que teve da Max e da Holly, elas falando coisas belíssimas umas pras outras, ia ficar ainda melhor, né? Não ia ficar com aquela agonia do tipo, vai menina, vai pelo portal, que o portal tá aberto, o que vocês estão conversando aí, lançando podcast, vai embora. Então pode ver, né? Eu mantive o diálogo, mantive a cena toda, só que eu fiz algumas alterações. Como a música não é mais possível, o Lucas, a Robin e a Vicky começariam a ler e reler todas as cartas que estão ali em posse do Lucas. E com isso, uma hora o portal ia abrir e a Max ia conseguir fugir de Camazotz. Inclusive, isso justificaria aquela fala que ela teve com a Holly, de que ela percebeu que nunca foi sobre a Kate Bush, nunca foi sobre a música, foi algo mais que mexia no coração dela. E eu acho que as cartas, né, essas mensagens pessoais que a Max tinha com as pessoas, seria algo que justificaria essa fala da Max, né? Ela ia perceber que o que abriu o portal não foi uma música, foi uma carta, então ficaria mais evidente ali, tanto pra Max quanto pra Holly, como é que faz pra você abrir um portal ali em Camazotz. E eu não preciso nem falar que o reencontro da Eleven com a Max seria
muito mais emocionante daquilo que foi mostrado, né? Seria cheio de toques, cheio de beijo da bochecha, aquela coisa de, nossa, você tá aqui mesmo, sabe? Ai, eu tentei te trazer de volta, eu tentei te procurar. E a Max fala, não, mas você me salvou, foi você que conseguiu me trazer de volta, e papapá. Então eu faria um reencontro muito mais emocionante naquela cena ali da lavanderia. Agora vamos voltar um pouquinho, porque o primeiro volume, ele termina quando eles acham a Callie. Antes do Hopper, da Eleven e da Callie saírem ali do laboratório, eu ia fazer o Hopper aumentar a temperatura da jaula ali daquele bicho que a Doutora Kay tem, pra poder matar esse bicho de vez. Porque senão, caso contrário, você tem um bicho jogado ali no mundo invertido, né? Então, assim, prefiro matar ele logo em seguida do que você esperar até o terceiro volume, quando tudo explodir, pra você matar ele, né? Eu ia manter todas as conversas ali da Callie, da Eleven, do Hopper, a Eleven voltando ali com a Callie e o Hopper, isso tudo seria mantido. É claro que no reencontro, né, da Eleven e o Hopper com a Joyce e o Mike, ia ser mais afetivo, né? Ia rolar uns beijos ali, tanto do Mike com a Eleven, quanto do Hopper com a Joyce. E a Callie iria observar tudo. Eu ia fazer questão de fazer alguns enquadramentos da Callie prestando atenção nas dinâmicas, sabe? Lá na cena da cabana, enquanto a Eleven tá procurando pelo Will, né, pra poder salvar ele, eu iria fazer um pequeno diálogo do Mike e da Callie, porque para pra pensar que tava todo mundo ali perto da Eleven, todo mundo observando assim, né, olhando ela. Então eu imagino que, tipo, sei lá, o Mike ia ver a cara de preocupação da Callie e ia começar a conversar com ela, a mesma coisa que ele falou pra Eleven, né, que tudo ia dar certo, que a Eleven vai conseguir voltar e tudo mais. Eu ia criar uma cena dessa pra deixar claro ali pra audiência os dois pontos de vista que a série estaria trabalhando, que é o lado otimista, representado pelo Mike, versus o lado realista, representado pela Callie. Então sabe aquele papo que a Callie mandou pra Eleven, do tipo, olha, o seu maior problema não vai ser mundo invertido e esse tipo de coisa, e sim o que vem depois, né, os militares sempre te perseguindo e tudo mais. Eu ia colocar esse embate de ideias entre a Callie e o Mike também. Só que não um embate do tipo briga, não, uma conversa mesmo, tranquilinha, sem muita intimidade, até porque os personagens não se conhecem. Eu imagino o Mike dizendo coisas como, a gente já lidou com isso antes, né, a gente sempre escondeu ela, a gente vai conseguir fazer isso de novo, vai dar tudo certo. E a Callie não parecendo muito convencida, né, só que ela ia ficar atenta e reflexiva com tudo que ela ouviu. O meu intuito com isso, né, e focar nessa questão da Callie, é mostrar desde o começo ela percebendo que as dinâmicas da Eleven com o pessoal é diferente das dinâmicas que a Callie construiu na vida dela. Pra justificar depois, lá na frente, a Callie percebendo que a Eleven merece ter uma vida e tudo mais. Não que a quinta temporada não tenha feito isso, só que eu ia dar um pouco mais de foco nessa questão, porque eu acho importante. Eu imagino uma cena como essa, né, da discussão, a Callie olhando o Hopper, a Joyce, todo mundo ali esperando e torcendo pela Eleven, e ela percebendo, sabe, tipo, nossa, olha, tem uma galera aqui que gosta da Jane, né? Então uma cena como essa eu acho que seria bem bacana. Enquanto o Will é capturado, né, tem toda aquela cena assustadora dele sendo atacado pelo Vecna, eu ia colocar uma sequência dos maiores medos do Will aparecendo. Sabe tudo aquilo que ele contou pra Joyce? Que o Vecna mostrou coisas horríveis pra ele, não sei o quê? Bom, eu ia mostrar pra audiência. Faz uma sequência falsa aí, mostrando os amigos se virando contra ele, não aceitando ele, o Jonathan com nojo do Will, sabe? A Joyce desapontada. Mostra uma sequência, assim, do pessoal sendo grosseiro com esse personagem sem a audiência entender por um completo. Eu deixaria isso confuso pra audiência no princípio, até o Will sentar e explicar pra Joyce ali tudo que ele viu, que seria aquela conversa da cabana mesmo, né? Ou seja, você ia ver uma cena de um monte de gente destratando o Will e você não ia entender o que tá acontecendo, até o Will sentar com a Joyce e falar, o Vecna me mostrou um monte de coisa pesada, um monte de coisa ruim, coisas que ele teme de verdade, né? Eu acho que ia dar um drama maior e você ia mostrar os medos do Will ao invés de só falar sobre eles. Eu também adicionaria uma cena da Eleven com a Max ali na rádio, da Max falando, por exemplo, que a Eleven salvou a vida dela e que ela seria capaz de tudo, né? Ela conseguiria salvar ali o restante do pessoal, porque eu achei muito esquisito na quinta temporada você fazer a Max falar pro Will que ele salvou a vida dela, o que é verdade, tá? Ele salvou, mas não teve nenhuma cena dessa da Max com a Eleven, então, né, eu ia adicionar essa cena com a Eleven aí também. Agora, voltando pra temática do mundo invertido, né, da Nancy, o Jonathan, Steve e Dustin, eu não ia fazer o Jonathan e a Nancy
terminarem a relação, e sim darem uma pausa. Eu não ia fazer o anel ficar jogado lá no chão, nem nada assim. Ia deixar claro que ali era uma pausa do relacionamento, então assim, é um término, digamos assim, mas que eles iam conversar sobre se encontrar primeiro no mundo, antes de tomar alguma providência ali, alguma ação sobre o relacionamento deles. Então eu ia modificar só um pouquinho a cena. Tirando isso, todo o diálogo, a cena que foi construída ali entre a Nancy e o Jonathan, foi muito bons, tá? Eu só ia fazer uma pequena alteração aqui, uma vírgula aqui, sabe? Esse tipo de coisa. Nesse segundo volume, também não teriam cenas com excessos de personagem, né? Por exemplo, o Mr. Clark, ele não ia ficar rodando ali na trama junto com a galera. Ele ia fazer o negócio lá, o localizador do Dustin, e depois simplesmente a galera ia agradecer e falar, olha, depois eu prometo, eu te explico tudo, mas muito obrigado, você acabou de fazer um grande favor pra gente. E a Vicky ia servir como se fosse uma enfermeira ali pra Max, ou qualquer pessoa que precisasse de primeiros socorros. Ou seja, eu ia limitar um pouco a participação dessa penca de personagem que entrou ali no segundo volume, pra focar o tempo de tela em quem realmente tá desde o começo ali na série. Durante a cena em que o Will e a Max falam sobre a humanidade do Vecna, né, que a Max fala, olha, o Vecna também tem medo das coisas e tal, eu ia fazer a Joyce se juntar ali na cena, tipo, meio que aparecer do nada ali pra conversar com eles, pra falar sobre ela ter estudado com o Henry na escola. Então ela vai comentar um pouquinho ali como é que ele era na escola, aproveitando os flashbacks dos anos 50 que a Max teve. Então a gente ia ter um pouquinho mais de flashback dos anos 50, agora no ponto de vista da Joyce, né, dela falando um pouquinho sobre como é que era essa questão do Henry na escola, se ele era esquisito, se ele era, sabe, maldoso ou qualquer coisa assim, pra apresentar um pouco desse lado humano do Henry também. Na hora deles montarem um plano contra o Vecna no segundo volume, eles também adicionariam o detalhe que eles precisam tirar o Will da mente colmeia, caso contrário o Will vai sofrer consequências. Esse detalhe que foi totalmente esquecido ali na quinta temporada, eu ia fazer questão de lembrar aqui na minha versão. E por último, e não menos importante, tem uma cena em que a Dra. Kay e os militares estão conversando com o General Sullivan. Além do relato do Sullivan sobre o que aconteceu naquele ataque ali com os militares, eu ia adicionar uma fala sobre ele comentar que eles na verdade precisam pedir a ajuda dessa garota que eles estão tanto caçando, porque nitidamente ela não é o problema, eles não viram ela no meio daquele ataque. Então eu ia começar a colocar o General Sullivan aqui como uma força oposta à Dra. Kay. É claro que ela não ia dar bola, né? Ela ia ignorar totalmente o general, e depois que ela fosse embora, eu ia colocar uma cena bem pequenininha nesse pequeno hospital aí militar do General Sullivan pedindo pra uma pessoa fazer um favor pra ele, que ele precisava ligar pra alguém. E pronto. Ia morrer nesse assunto, porque essa pessoa que ele vai ligar só ia ser revelada no terceiro volume. Então pronto, essas são as modificações do segundo volume que eu faria. Agora vamos para o nosso grande finale, né? Volume 3 de Stranger Things. Como é que eu ia fazer esse episódio? Pra começar, a morte da Callie ia ser diferente. Eu imagino que durante aquele conflito na casa Creel, a Callie ia tentar fazer o Henry ver coisas dolorosas pra ele, né? Ia ter meio que uma batalha de ilusões ali, até porque a Callie é uma personagem super poderosa. Mas é claro, ela ia perder esse conflito e ia acabar sendo machucada pelo Henry, talvez perfurada ou algo assim. Mas não morreria não. Calma que ela tá viva ainda. De volta ao mundo invertido, quando eles estivessem lá e tudo mais, a Callie ia acabar atrasando o pessoal, porque ela tá ferida, né? Ela tá sangrando e tudo mais. E isso ia facilitar ela ser capturada pelos militares. E aí ia acontecer a cena do jeito que você viu mesmo, né? Uma explosão, o tiro que sai sem querer e acerta a Callie, toda aquela coisa. Você ia ter a cena emocionante, né? Da Callie falando que a Eleven merece viver e tudo mais. E no momento que o Hopper sai pra buscar as bandagens, eu ia adicionar uma pequena cena da Callie pegando na mão da Eleven e falando: eu preciso que você acredite no sonho, Jane. Eu preciso que você acredite em mim. E aí, beleza, corta pro Hopper voltando ali pra encontrar a Eleven, e a Callie tá no chão ali, morta, digamos assim. Você pode ver que eu só alterei uma coisinha, né, nessa cena toda. Mas essa pequena alteração é importante, porque dessa forma fica mais forte aquela teoria da Eleven sobreviver no final das contas. Não fica tanto no achismo assim. Você vê que pode ter tido alguma coisa ali escondida durante a ausência do Hopper. Outra alteração que eu faria é que quando o Henry estivesse dentro da mina, né, quando ele entrasse ali pra procurar as meninas e tudo mais, a gente ia ter sequências dele criança. Eu penso que a gente veria ele escoteiro, né, chegando na caverna, teriam flashes rápidos daquela briga com o cientista, né, e eu digo flashes rápidos porque nesse momento a gente já teria visto
toda aquela cena, então não precisa mostrar de novo. E quando revelasse que o Mind Flayer possuiu o Henry, a gente teria um rápido recap, né, como se fosse uma recapitulação da participação do Mind Flayer em Stranger Things. E quando isso fosse acontecer, a gente escutaria essa voz tenebrosa, né, essa voz do Mind Flayer falando que ele tava ali o tempo todo, que na verdade ele sempre esteve ali. Isso indicaria também pra audiência que o Mind Flayer, né, essa criatura interdimensional, é tão antiga quanto o próprio planeta. Eu imagino que ele falaria algo como: esse mundo será dominado assim como os outros. Que aí você também deixa implícito a intenção do Mind Flayer de realmente ser o Devorador de Mundos, né, que é o nome ali que os meninos deram pra ele, na sua versão traduzida, claro. O conflito final ali no abismo também envolveria Demogorgons, Demobats e Demodogs. Praticamente todas as criaturas que a gente já viu em ST estaria nessa treta. E o Will seria essencial nessa briga, porque ele, por exemplo, poderia colocar os bichos brigando entre si pra poder ajudar a galera, né? Eu acho que o pessoal ia conseguir vencer esses bichos todos, mas é claro que alguns ficariam feridos, não mortalmente feridos, mas ia botar uns machucados ali na galera, né? Porque ninguém saiu com arranhão, ninguém saiu com nada naquela batalha. Antes de matar o Vecna, a Eleven iria se unir com o Will, né? Meio que os caras iam combinar os seus poderes pra conseguir tirar a mente colmeia de dentro do Will. Isso porque, com a ajuda da Eleven, seria mais fácil o Will entrar na mente do Vecna sem resistência. E com isso, eu acho que os Duffers poderiam ter inventado algum motivo, alguma coisa que permitiria você tirar as partículas do Mind Flayer de dentro do Will, e assim você tira o Will de dentro da mente colmeia, basicamente. Uma vez que isso foi feito, aí sim a gente pode matar o Vecna e pode manter igual aconteceu na série mesmo. A Joyce pode cortar a cabeça dele, toda aquela coisa. E agora vem o momento que eu mais vou mudar, né, nesse terceiro volume. Por quê? Porque quando o pessoal chegasse ali em Hawkins e começasse a ser capturado pelos militares, sabe quem eu ia colocar em cena? O Dr. Owens. Porque na minha versão, ele teria recebido uma ligação do General Sullivan. Porque afinal de contas, o General Sullivan sabe que o Owens protege a Eleven, sabe que ele tá no lado dos mocinhos, digamos assim. Depois do ataque ali dos militares, no primeiro volume, o Sullivan ia perceber que o Owens estava certo o tempo todo. Então está na hora de você trazer esse personagem de volta. É claro que ia ter um grande embate ali, né, a Doutora Kay com o pessoal ali do Dr. Owens. E no meio dessa confusão toda, a Eleven iria ali pro portal e, é claro, ia acabar se sacrificando. Na cena do Void, quando a Eleven estivesse conversando com o Mike, eu ia só fazer uma leve alteração numa fala dela. Em vez dela dizer que o Mike iria compreender, ia fazer os outros entenderem sobre a escolha dela, eu ia modificar e colocar que a Eleven iria dizer pro Mike que ele entenderia tudo, mas que agora esse é o único jeito de fazer as coisas. Esse diálogo deixa um pouco mais ambíguo o final da Eleven, então eu ia fazer essa alteração aí. A Eleven ia morrer ali na frente de todo mundo e toda aquela coisa. Isso tudo ia se manter. Agora, gente, vamos pra parte desse vídeo em que eu vou inventar mais, tá? Vocês podem perceber que até esse momento do vídeo eu modifiquei algumas coisas e mantive muitas outras, né? Eu só mudei a execução e coisas assim. No epílogo eu vou mudar coisa pra caramba, tá, gente? Porque vocês podem perceber que eu vou dar um final diferente pra Stranger Things. Pra começo de conversa, eu ia deixar muito claro que no epílogo não estaríamos apenas em 1989, mas sim em novembro de 1989. Se você conhece um pouco de história, você sabe que em novembro de 89, a queda do Muro de Berlim aconteceu. E assim, resumindo pra vocês, né, essa queda desse muro basicamente foi um grande indício de que a União Soviética iria colapsar a qualquer momento. E o contexto de Stranger Things é justamente a Guerra Fria, né, Estados Unidos versus União Soviética. Se você acaba com a União Soviética, não tem Guerra Fria, né, ou melhor dizendo, fica um pouco menos evidente essa Guerra Fria. Muitos programas do governo e esse tipo de coisa acabam perdendo financiamento. Eu não tô falando que você vai sair prendendo todo mundo do governo, não. Tô falando que os principais programas, como por exemplo, o programa que fazia o projeto da Eleven, eles perdem financiamento. Essas coisas estão na história, gente. Eu não estou inventando da minha cabeça. É justamente isso que eu ia fazer aqui no contexto desse epílogo. Eu ia colocar no noticiário as pessoas falando desse Muro de Berlim. Inclusive, em uma dessas
nessas cenas, você podia ter, sei lá, o General Sullivan, agora fora de serviço, né, porque ele tá tudo cheio de queimadura, assistindo essa manchete sobre o Muro de Berlim, sobre qual é que seria o impacto disso no mundo. E aí, enquanto o noticiário falasse, né, desse baque no comunismo e também na União Soviética, eu ia mostrar o Sullivan um pouquinho mais feliz e deixando ali uma anotação no quadro de avisos do restaurante, do café, seja lá onde ele estivesse. A gente não ia ver o que tá escrito nesse bloquinho de notas, né, nessa notinha que ele deixou ali, mas ia ficar claro que tava vendo ali uma comunicação, né. Enquanto isso, em Hawkins, eu ia manter o luto do Mike, toda aquela conversa do Hopper, todas essas coisas eu ia acabar mantendo. Só que eu também ia deixar o Hopper comentando ali pro Mike que o que tava segurando ele nessa questão da Eleven é a Joyce. Tipo, ele tinha sorte de ter a Joyce. Senão, ele ia possivelmente se entregar pra alguma depressão. Eu ia fazer o Hopper se importar mais com essa questão do luto da Eleven, sabe? Diferente do que a gente viu na série. A formatura do pessoal ia ser dali a alguns dias, então o Mike, ele ia precisar seguir a vida e toda aquela coisa. Eu ia colocar o Hopper dizendo tudo isso. Outra coisa que eu ia fazer nesse epílogo é que ia ser revelado que os cientistas ali da Dra. Kay tinham perdido o financiamento de seus projetos. E sabe por que isso aconteceu? Não só por conta da queda do Muro de Berlim, mas também porque a Nancy e o Murray fizeram um grande exposed, uma grande denúncia, e isso fez com que o governo começasse a ser investigado. Inclusive, a Nancy, ela estava escrevendo um livro sobre isso, né, que seria publicado em breve. Existiriam também algumas evidências que fariam o governo ser investigado, como, por exemplo, o diário do Brenner, as fitas do projeto Nina, porque aquele laboratório lá no Novo México tinha um monte de fita dos experimentos. E isso também ia levar a galera a investigar uma coisa que aconteceu numa caverna ali no deserto de Nevada. E sim, eu tô falando da mesma caverna que teve aquele acidente com o Harry. Por que que eu ia mencionar isso? Pra gente ter uma brecha de spin-off. Então, assim, você pode ver que eu mantive até a ideia de spin-off que a Netflix gosta tanto. O Dr. Owens também estaria sob investigação, só que ele meio que fez uma delegação premiada, sabe? Então ele começou a falar um monte de informação pra ele conseguir ter menos pena ali quando chegasse a hora do julgamento dele. O rosto da Dra. Kay e o rosto da Terry Ives estariam nos jornais o tempo todo. E vocês lembram que eu falei que a Nancy ia lançar um livro, né, em breve. Eu colocaria também uma cena dela conversando com o Jonathan sobre o lançamento desse livro e que uma das paradas do lançamento seria em Nova York, justamente onde o Jonathan estuda, inclusive. Eu não mudei essa informação da série. E que de repente eles poderiam se encontrar por lá, né, sair junto e tal. E nessa cena ficaria implícito que talvez tenha uma chance do casal voltar a ficar junto. Só que eu não ia responder essa pergunta na série. No dia da formatura, enquanto todo mundo se arruma ali pro grande dia, acontece um toque ali na porta do Hopper e quando ele abre é o General Sullivan. Atrás do general tem um carro preto. E aí vocês já imaginam o que eu fiz aqui, né? Eu iria fazer a Eleven sair desse carro, gente. Então sim, na minha versão, basicamente o Dr. Owens ajudou a Eleven a se esconder, porque isso ele já fez antes mesmo, na vida toda. E antes dele ser pego ali na investigação e tudo mais, ele teria compartilhado essas coisas com o General Sullivan, que é o único possível militar ali que tem agora os ideais parecidos com o Owens depois do que aconteceu ali na 5ª temporada. Então, basicamente, quando tudo ficou numa situação mais segura pra Eleven sair, a queda da União Soviética, essa investigação aí do projeto Índigo, do projeto Nina e tudo mais, quando todo esse cenário se manteve, ficou seguro pra Eleven retornar. Porque agora o mundo acolheria mais ela, né? E isso eu me baseei com a história real das coisas, gente. No MK Ultra e tudo mais, pra quem não sabe, os projetos que Stranger Things aborda aconteceram na vida real. E justamente na virada dos anos 80 pros anos 90, você teve uma série de investigações que aconteceu, você teve um monte de cobaia que veio a público falar sobre isso. Então aqui, eu tô repetindo a história real com a Eleven. Eu tô me baseando em história mesmo, sabe? Em coisa que aconteceu de verdade. Inclusive, eu ia fazer com que depois fosse revelado, né, que a notinha que o Sullivan colocou ali no quadro de avisos pra Eleven poder ver, eventualmente, eu colocaria o código como sendo Purple Rain, só pra você poder usar no marketing da série. É claro que a partir desse final, uma longa batalha judicial iria acontecer, né? Então ia ficar claro que, assim, o final da Eleven não acabou, sabe? Ela não tá livre, ela vai ter que, possivelmente, continuar, assim, o mais quietinha possível até chegar um momento que ela vai poder expor o governo, vai poder fazer um monte de coisa, porque ainda seria uma longa batalha pra ela ter a vida que merece. Mas, pelo menos, ela estava viva e as coisas pareciam que iam mudar agora, né? Assim, no contexto do mundo e tudo mais.
Quem sabe? Durante a formatura, o Mike ia perceber que tem algo estranho ali nas caixas de som, mas beleza, a cena segue normalmente, o Dustin discursa, toda aquela coisa. Mas é claro que eu ia colocar uma cena dos personagens chegando na casa dos Wheeler, né? Tipo, todo mundo ali chegando na casa dos Wheeler pra poder comemorar o dia, porque afinal de contas, as crianças se formou. E eu imagino que quando o Mike fosse pro porão, né, ou pro quarto dele, independente do local, onde o Mike fosse, a Eleven estaria ali esperando por ele, e é aqui que a gente faria o reencontro do casal, onde ela explicaria, né, pro Mike que ela ainda precisa se esconder e tudo mais. Só que agora era mais fácil, porque os militares acham que ela morreu, ao mesmo tempo que a Nancy tá fazendo tanta coisa com esse livro dela, e o mundo tá mudando tanto que, quem sabe, eles podem visitar as 3 cachoeiras no futuro. Uma outra alteração que eu faria, que é pequenininha, mas que mesmo assim deve ser comentada, durante a cena do Enzos lá, que o Hopper vai estar com a Joyce, eles não seriam o único casal a ter uma cena no Enzos, porque a Robin e a Vicky também estariam lá. Eu ia colocar um diálogo rápido, do tipo elas se perguntando como é que tava a faculdade e tudo mais, e ficaria claro que elas ainda estão juntas, porque as faculdades delas ficam perto uma da outra e esse tipo de coisa. Então eu ia dar um desfecho pra elas também. Ia ter a cena ali do Hopper e da Joyce, que é no mesmo restaurante, pedindo pra casar com ela, toda aquela coisa. Show de bolas. E a cena final seria todos eles, os 6 personagens, Mike, Dustin, Lucas, Will, Max e Eleven, jogando D&D. E a emoção da cena ia ser justamente porque, assim, no dia seguinte, ou sei lá, daqui a alguns dias, cada um deles ia se separar, né? Cada um ia pra uma faculdade, ia fazer alguma coisa. Então o grupo ia se separar. E ali o Mike ia contar a sua versão da história de cada um, né? Exatamente como ele fez ali no final, cada versão da história ia se manter, só que em vez da Eleven estar sozinha na cachoeira, o Mike ia estar com ela. Ou seja, o final ia ser exatamente igual, gente. Ia ser a mesma cena final, os mesmos takes finais, só que pra chegar lá, as coisas teriam sido diferentes. E basicamente, esse seria o meu final de Stranger Things. Esse seria o final de tudo. So after all of that, Strahd von Douchebag just wins? This game is bullshit! Tem gente que pode gostar, tem gente que pode não gostar. Inclusive, fica aqui o convite, gente. O que você mudaria na 5ª temporada de Stranger Things? Eu tô muito ansiosa pra ver isso. Esse vídeo aqui possivelmente vai ficar bem longo. E eu quero saber o que você achou aí nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também, é claro, né, que gosta de Stranger Things. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!